Olá, eu sou Fagner Brandão, sou pastor, líder eclesiástico da Igreja Caminho da Inclusão. Venho falar para vocês, a turma de jornalismo da Faculdade de Araguaia, convidado pelo aluno, o Ater Lohan, que já esteve conosco aqui e conheço um pouco ele. Bom, a primeira pergunta feita a mim é o que é teologia inclusiva. A teologia inclusiva ela ainda não é totalmente aprovada pelos conselhos de teologia, embora ela é conhecida como a teologia informal, embora ela já é uma teologia construída há 50 anos. Iniciou a partir de um pastor metodista e presbiteriano que iniciou a teologia inclusiva e paralelo às igrejas que nós chamamos no Brasil aqui de igrejas inclusivas ou vulgarmente chamado de igrejas gays, igrejas para gays. Começou nos Estados Unidos há 50 anos atrás, através de um reverendo, Troy Perry, e esse reverendo, Troy Perry, ele fez um estudo e iniciou então essa teologia inclusiva, que vai ter raiz lá na teoria queer, na teologia da libertação, dentro das áreas de teologia. E dentro disso, iniciou e vários outros teólogos começaram a estudar, dentre eles aqui no Brasil, alguns que são referências, como Alexandre Feitosa, de Brasília, Márcio Gladstone, do Rio de Janeiro, entre outros referenciais que são bacanas. Bom, o que a teologia inclusiva aborda? Ela usa um método histórico crítico da teologia, de exegese, de hermenêutica, para analisar o contexto histórico, o contexto bíblico, o contexto, a etimologia das palavras, daquelas referências bíblicas que fazem menção à homossexualidade. E aí, dentro desse método histórico crítico, ele vai verificar se essas referências estão realmente condenando a homossexualidade, como a maioria das igrejas que nós chamamos de fundamentalistas, aquelas igrejas mais tradicionais e conservadoras, como elas acreditam. E desta maneira a teologia inclusiva chega à conclusão de que aquelas passagens bíblicas, na verdade, tinham contextos específicos, que na maioria das vezes estavam condenando a prática da homossexualidade pelo fato do machismo, pelo fato da promiscuidade, pelo fato de relações sexuais entre dois homens ou entre duas mulheres, como práticas de adoração a outros deuses, ou seja, práticas sexuais ou homossexuais idolátricas, e que não tem a ver com o contexto atual do que é a homossexualidade atual, do que é um relacionamento monogâmico. Paralelo à teologia inclusiva surge, claro, as igrejas inclusivas há 50 anos, começando nos Estados Unidos, e no Brasil há 15 anos. Iniciou-se em São Paulo e Rio de Janeiro paralelamente, e em Goiânia nós temos aí a igreja inclusiva há quase 8 anos. A Igreja Cristã Caminho da Inclusão, que é a igreja na qual eu sou líder, ela está fazendo o ano que vem 7 anos de existência. Estamos ali desde o início em Campinas e nós utilizamos como regra de fé a teologia inclusiva. Mas nós também temos, claro, não existe uma Bíblia gay, não existe um livro específico gay. Nós utilizamos a mesma Bíblia Sagrada que qualquer igreja fundamentalista, conservadora utiliza como regra de fé. Somos protestantes, temos características protestantes, evangélicas, neopentecostais na igreja, em nossas liturgias, em nossos cultos, em nossa regra de fé. Acreditamos na Bíblia como única regra de fé. Acreditamos, da mesma forma que as outras igrejas do segmento cristão acreditam, em Jesus Cristo como nosso Salvador. A única diferença da nossa igreja é porque nós entendemos que os homossexuais podem servir a Deus sendo homossexuais, que eles nascem homossexuais, que eles não precisam e não são passíveis de uma mudança em sua condição sexual, em sua orientação sexual. Entendemos a diversidade sexual como um aspecto da diversidade criada por Deus também. E que cada homossexual tem um propósito em ser assim, que eles podem buscar a Deus e podem crer na salvação deles em Deus, crendo da mesma forma que a Bíblia ensina, no Evangelho simples, na graça simples, que é o que nós procuramos defender, uma salvação unicamente pela fé e a fé em Jesus Cristo
como cristãos que nós consideramos ser. Então a nossa igreja tem essa única diferença, mas a nossa igreja é composta por homossexuais, mas também é composta por heterossexuais, por transexuais. É uma igreja que abraça toda a diversidade e temos o seguinte lema: somos uma igreja sem preconceitos, uma igreja que tentamos resgatar o evangelho simples, desse Jesus simples, sem tanto tradicionalismo, sem tanto conservadorismo como algumas igrejas. Claro, somos uma igreja séria, acreditamos nas relações monogâmicas, acreditamos no casamento, no relacionamento entre duas pessoas, né? Temos a questão do respeito, né? Somos contrários às promiscuidades, somos contrários aos vícios, às drogas, né? Valorizamos a família, né? E essa família dentro da diversidade, né? Que pode ser uma família heteronormativa, mas também pode ser uma família com dois pais, com duas mães, com um pai só, com uma mãe só, né? E nós respeitamos essa família. Ou seja, somos uma igreja que valorizamos o casamento, garantido por lei, um direito nosso no civil. Somos uma igreja que valorizamos o casamento também feito no religioso e prezamos aí pela perpetuação da família através de adoção, através das próprias inseminações que for necessário. Bom, eu espero ter respondido todas as perguntas, agradeço a oportunidade de falar para vocês. Quem quiser conhecer a igreja, fica aí o convite, está em Campinas, o Ater sabe onde fica. E quem quiser saber um pouco mais sobre teologia inclusiva, sobre a história do surgimento das igrejas inclusivas, está aqui um livro que foi uma pesquisa acadêmica do final da minha segunda formação acadêmica, que é Teologia, e esse foi o meu TCC, que virou um livro pela fonte editorial Homossexualidade, um desafio para as igrejas evangélicas do século XXI. Quero agradecer e mandar um beijo para todos. A minha primeira formação foi em publicidade e propaganda, aí na Faculdade Araguaia, junto com essa turma e com alguns professores que eu tenho certeza que ainda são os mesmos, e tenho o maior orgulho de hoje poder gravar para vocês.